desse jeito bem diferente, bem irreverente, que a gente começa hoje o Rede de Olhares. Afinal de contas, nós vamos falar sobre um astro pop, um astro do rock, que tem mais de 50 anos de carreira, mais de 130 milhões de discos vendidos. Confira aí. Eu convido você que está em casa também, e vocês, meus convidados, para assistir a uma reportagem que a nossa equipe de produção preparou, resgatando um pouco da história do David Bowie, o camaleão do rock, e as suas influências no mundo da moda, das artes, do cinema e também do comportamento. Olha só. O camaleão do rock. A capacidade de sempre renovar a imagem é o que mais chama a atenção na trajetória de quase 50 anos do cantor, ator e produtor David Bowie. Em 1969, lançou seu primeiro disco e desde então vem influenciando gerações. A partir da década de 70, quando inicia a contracultura, acontece, vamos dizer assim, que os ídolos passam a ser os ídolos musicais, os ídolos do cinema, muito mais do que as referências familiares. E é justamente nessa época, vamos dizer assim, é que o David Bowie começa a aparecer. Estilistas como Alexander McQueen e Yohji Yamamoto desenvolveram figurinos para os shows de Bowie. Além disso, o britânico inspirou coleções de Gucci e Jean Paul Gaultier, com suas calças de cintura alta, cores fortes, camisas brancas, chapéu de gangster e cinturas marcadas. A principal referência foram as personagens criadas por David Bowie. Ziggy Stardust, com cabelos coloridos, arrepiados e figurino exagerado. E Thin White Duck, com roupas alinhadas e cabelos loiros muito bem penteados. Ele é uma vanguarda na questão que depois é estudada por muitos sociólogos, que são as múltiplas identidades que a pessoa pode assumir. Eu até diria que a referência mais importante que pode se atribuir a ele, mas não somente a ele, é a questão da androgenia. Então, por exemplo, essa moda que ela não é nem feminina nem masculina. Mas não é só na moda que notamos a ousadia do cantor. Seu vanguardismo também influenciou comportamentos sociais em uma época na qual as diferenças não eram bem aceitas. Lá nos anos 70, ele se declara bissexual, que não seria um comportamento assim para a época socialmente aceito. Até hoje a gente ainda tem resistências a respeito. E depois, em outros momentos, ele também se manifesta a favor, vamos dizer assim, das relações homoafetivas. Então ele é um transgressor que, na verdade, vai abrindo caminhos para uma sociedade mais múltipla e diversificada. Em 2013, aos 66 anos, o ícone lançou um disco inédito e mostrou que não há idade para a transformação desse que é o camaleão do rock. Tá aí, esse artista assim tão emblemático, tão camaleônico, também dá nome ao nosso camaleão, aqui o nosso mascote do Rede de Olhares, o Bowie, que ganhou esse nome no finalzinho do ano passado. A gente vai conversar também com o vencedor desse concurso, o Raul, que está aqui com a gente também. Mas agora eu falo um pouquinho com o Álvaro Garcia. Tudo bom, Álvaro? Tudo ótimo. Álvaro, a gente está falando do David Bowie, um músico aí de 67 anos de idade agora, um inglês. Mas eu gostaria de falar contigo, salientar algumas coisas que já foram mostradas na reportagem, que a influência desse artista vai para muito além do mundo da música, né? Como a gente viu. Sim. Na verdade, ele é um catalisador, né? O David Bowie sempre foi, ele sempre buscou o novo. Tanto que
Se tu for analisar, ele pegou e simplesmente matou a galinha dos ovos de ouro dele, que foi o personagem Ziggy Stardust, né, que colocou ele no estrelato. E ele simplesmente lançou 2 discos sobre esse codinome de Ziggy Stardust. E quando ele estava no auge, ele simplesmente chegou e disse, ó, não quero mais saber disso. E pegou e simplesmente disse, olha, terminou com a banda que se chamava Spiders from Mars e com todo o sucesso que ele fazia. Por quê? Porque ele disse, eu preciso buscar algo novo. E dentro desse buscar algo novo é que mostrava qual é que era o espírito do David Bowie, né? Conta pra gente, você é fanzona do David Bowie. Olha, é uma paixão que já dura 31 anos. 31 anos. Esses discos, esses LPs são seus? São todos meus. Posso mostrar alguns? Vamos lá. Quero saber o teu O preferido que fez eu me aqui. apaixonar por ele foi esse disco aqui na década de 80, em 83. Ele foi relançado, né? E aí eu conheci essas músicas e tive uma paixão, assim, é um amor platônico, né? E depois eu comecei a comprar, e aí saiu o filme Labirinto, que é esse disco aqui. Eu posso tirar o plástico? Pode, só pra gente pode. poder mostrar melhor pro pessoal que tá em Labirinto é de 86, é um filme fantástico porque não foi usado quase nada de efeitos especiais, todos os efeitos especiais eram manuais e ele mostrou ser um tremendo de um ator. Com essa questão da contemporaneidade, que hoje é uma coisa muito falada, o David foi um cara contemporâneo do seu tempo. A preocupação dele, ou não diria preocupação, mas o foco dele era estar fazendo sempre no presente. Então, às vezes, as pessoas podem ter um entendimento um pouco equivocado com relação a ele. Essa questão de ele ser um marqueteiro de si mesmo, assim como outros artistas também foram, mas a época fez isso aparecer muito mais. Então, essa questão de estar no momento fazendo é que eu acho que permitia a ele essa liberdade tão grande de não estar preocupado com o que iria acontecer com isso, tampouco ficar como referência. A gente vai falar um pouquinho com o pessoal da Carol Soul Rock. Tudo bem? Bem-vindos. Tudo bom, Carol, Roberto? E aí, o que vocês estão achando desse bate-papo? O que vocês separaram para tocar pra gente, assim, de início? Bom, de início a gente separou uma das músicas que, no meu caso, eu acho que Opa! é uma das mais... Aqui, no mic. De início a gente separou uma música que eu considero muito especial, assim, que eu acho maravilhosa dele, que é Heroes, de 77. Like a dolphin skin swing.
Para contribuir com a nossa conversa aqui no estúdio, a gente fala agora com o Fernando Machado, diretamente da UX FM. Tudo bom, Fernando? Tudo bom, Viviane Salvador? Agora não sei se olho para lá, olho para cá, olho para lá, olho para lá. Olha para frente, Fer. Olha para frente que a gente tá te vendo aqui. Tá bom, olha, um prazer mais uma vez, né, Viviane Salvador, que está participando aí do Rede de Olhares. Quero saudar todos os presentes. Álvaro Garcia, como é bom ouvir o Álvaro Garcia falando aí sobre essa figura enigmática aí do David Bowie. Afinal de contas, tudo bom, Álvaro? É um cara conhecedor aí do glam rock, né? Não é muito a praia dele, eu acho, o David Bowie. Não sei se eu estou enganado. Ele gosta mais do Lou Reed, do Velvet Underground, né? Mas que lá pelas tantas se cruzam. Aliás, Álvaro, é legal ouvir tu falar, porque tu vai linkando todas essas histórias, porque a gente sabe tanta história do David Bowie no decorrer da sua carreira. Aproveito para já fazer uma pergunta aí da relação do David Bowie com os Stones, tá? Com o Mick Jagger em especial. Eu sei que tem uma relação muito estranha aí entre os dois, até no clipe aí que a gente não mostrou o clipe, mas foi citado da música Dance on the Street, né? Parece que vão se beijar a qualquer momento, né, cara? A música Andy, a famosa música Andy, é de autoria do David Bowie e do Mick Jagger. E ela foi feita para Andy, que era a esposa do David Bowie. E reza a lenda que eles tinham um triângulo amoroso, né? Reza a lenda, não sei de nada. Era uma relação aberta, né? E aí, certa feita, depois que a Angela se separou do David, ela lançou um livro de memórias e simplesmente botou gasolina em tudo. We pass upon the stars, smoking on the wind. After I wasn't there, say I was his friend, which came with no surprise. I was spoken to his eye like from you die alone. No, not me. We never lost control. You're face to face with the man who saw the world. Acho que todos nós somos camaleões e principalmente nesse mundo mais globalizado, que a gente é atravessado por fluxos, né, muito diferentes e a gente se apresenta em ambientes diferentes, de diferentes maneiras, né? Eu gosto de ver, penso meus alunos, assim, eu sei que todos trabalham, mas enquanto sala de aula eles são alunos, eles não são os profissionais que devem com certeza ter uma outra atitude fora da sala de aula. Mas também eu gostaria de comentar essa coisa assim do artista. Ele pode ser fabricado, né? Eu sei que existe toda essa questão de uma indústria cultural, mas tem que colar. Quero falar com o Raul, afinal de contas, o nome. Ele foi o nosso vencedor aí do concurso que elegeu o nome do mascote, David Bowie, né, Raul? Você pensou em tudo isso que a gente está discutindo hoje? Foi uma sacada esse nome também, né? É que eu, a primeira coisa que me veio na cabeça, porque eu acompanho o Bowie também, desde criança, né? Eu comecei a escutar rock, a partir o primeiro filme que assisti dele foi o Christiane F., aí comecei a buscar coisas novas dele, só que, nossa, tem muita coisa, né? Aí, a partir daí, a primeira coisa que veio na cabeça foi o Bowie, né? Você bota o David, bota o Bowie. Foi Bowie. Se inspirou no David Bowie para criar uma espécie de peça publicitária? Como é que foi? Explica pra gente. Não, na verdade, tem o GIF, que tá ali locado, que ano passado rolou um concurso do site Papel Pop, e tinha que enviar uma imagem, ou um vídeo, ou um GIF que remetesse ao Bowie e tivesse a frase do Next Day, que é o nome do álbum que foi lançado ano passado, e foi bem na época. E aí tinha 10 vencedores e eu ganhei até. E sobre artes visuais do Bowie. Vamos mostrar então para o pessoal que está em casa, para assistir como é que você fez aí. Eu acho que você se inspirou nessa primeira fase aí do Bowie também, né, Ana? Pode falar. Pois é, foi bem na época ali do Zig mesmo e coloquei os 3. Bom, enfim. Eu peguei mais as referências dele para colocar na maquiagem, para me colocar nele. Essa maquiagem está muito parecida com aquela capa do disco que a gente mostrou, né? Agora há pouco também. Não sou mais fã
né? Eu acho que eu fui meio que a figura do David Bowie me deu boas-vindas ao que eu procuro ser, entende? Não um David Bowie, mas um eu mesmo. E eu acho que existem duas coisas que precisava discutir, que é oportunista e é diferente de pessoa com senso de oportunidade. Uhum. E eu acho que na arte, seja ela qual for, a gente tem que estar muito atento, porque o tempo é rápido. Ele vem e já passou. Falar do David Bowie é abrir brecha para muito assunto, né? Porque ele foi tão importante no meio visual, no meio artístico. E ele é um cara tão verdadeiro. Eu sinto que as coisas que ele faz, que ele produz, além de ter todo esse marketing, tem muito dele. O David Bowie é aquilo que tu vê. E essa explosão de criatividade, de coragem que ele tem, é tão bonito, porque tão poucos artistas têm isso. O David Bowie, assim, ele é um cara que, como ele trabalha muito com a questão da arte, até não só pela música, mas pelo visual, pelo teatro, que eu gosto muito, né? Então foi uma coisa que me chamou a atenção. E ele é um cara, assim, fantástico. Como ele serviu bastante de referência também por várias bandas, até tem um trecho o filme da The Runaways, que conta a história da Joan Jett, né? Que tem uma parte lá no começo que uma das personagens faz a maquiagem do Aladdin Sane. E isso me fascinou, assim, porque é um negócio muito legal. Gente, queria agradecer a todos vocês aí. A gente vai encerrar o programa de hoje ao som da Carol Soul Rock, com uma música aí que, de repente, serviu de inspiração para uma banda gaúcha também. Essa música é de 72, né? 72. Isso, do Ziggy Stardust, do álbum. Vamos ouvir, então, Carol. Gente, muito obrigada. A gente volta a se encontrar logo mais. Rede de Olhares vai ficando por aqui. Time is all that lies below. Light it back on my radio. Some cats are low and dogs on my rock green road. We say they dance and let it run the scene to fight. Come back alive, the boss away to fight.